você estiver acompanhando o programa Rompendo em Fé. E agora a mensagem do pastor Anderson, na mensagem do dia para você. Colossenses capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo continua a sua instrução. E ele diz assim para mim e para você: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Nessa manhã, eu quero me deter nessa palavra aqui, suportando-vos, ou nessa frase, suportando-vos uns aos outros. O conselho do apóstolo Paulo aos irmãos que moravam ali em Colosso, além de terem humildade, mansidão, paciência, bondade e misericórdia, um dos conselhos do apóstolo Paulo que ficou cristalizado através das páginas das Sagradas Escrituras é o seguinte: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. A maravilha da vida cristã é saber conviver com as pessoas apesar das diferenças. Cada um de nós carrega em si um tipo de personalidade. Cada um de nós possui uma personalidade diferente. Eu sou totalmente diferente da minha esposa. Nós temos personalidades completamente diferentes. E veja bem, nós acabamos nos casando. Não é em virtude de que somos tão diferentes que nós não podemos viver juntos e em harmonia. E esse princípio serve para todos os relacionamentos, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento profissional, ou seja, nos teus relacionamentos e vínculos de amizade. O apóstolo Paulo nos ensina: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Existem manias do outro que às vezes me irritam. Existem atitudes no outro que às vezes me deixam desconfortáveis, mas nem por causa disso eu deixarei de ter amizade, unidade, união e um relacionamento com essa pessoa. Foi por isso que Paulo disse: suportai-vos uns aos outros. Todos nós. Não pense você que você é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós tem a perfeição estampada nas suas atitudes. E às vezes você critica o próximo e diz assim: eu não aguento, eu não suporto, e cria-se então uma antipatia por alguma pessoa em virtude de algum hábito, de alguma mania, de algum tique, enfim. Porém, saiba você que existem pessoas que também, ao olharem para você com as tuas manias, com os teus defeitos, com algumas atitudes e hábitos que para você são normal,
para algumas pessoas não são normais. O que para você é agradável, o que para você às vezes fazer é prazeroso, para quem está do outro lado, muitas das vezes se torna algo irritante. Mas o apóstolo Paulo, ele vem nessa manhã dizer para mim e para você que nós precisamos nos suportar. Precisamos aprender a viver com as nossas diferenças. Quando você pega os 12 discípulos de Jesus, quando você toma esses 12 homens para uma análise do perfil, da personalidade, você vai entender que esses 12 homens eram completamente diferentes, porque vinham de famílias diferentes, de contextos diferentes, e além de tudo isso, Deus nos cria totalmente diferentes uns dos outros. Você toma como exemplo o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro era um homem explosivo, era um homem sanguíneo, era um homem, num ditado popular, que era 8 ou 80. Aí você pega como fonte de estudo o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, João, e a Bíblia vai trazer vários textos mostrando que João era considerado o discípulo do amor, era amável, era mais dócil, era carinhoso. Você toma como exemplo Tomé, e Tomé era totalmente racional. Quando você entende no texto em João, acabei de ler essa manhã no meu devocional, logo pela manhã, eu estava lendo a palavra de Deus e em oração, e me deparei com o texto de Tomé, onde Jesus aparece para os discípulos depois da ressurreição, mas Tomé não estava presente. E os discípulos dizem para Tomé: olha, Tomé, aqueles discípulos estavam felizes, estavam alegres pela aparição do Senhor Jesus depois da ressurreição. E dizem: olha, Tomé, o Senhor apareceu a nós, você não estava aqui, mas ele veio, ele apareceu, ele falou conosco, ele soprou sobre nós o Espírito Santo, ele nos abençoou, ele disse: paz seja convosco. Tudo isso está em João capítulo 20, Evangelho de João. Mas a Bíblia diz que Tomé olha para os discípulos e diz assim: olha, eu não acredito, eu só acredito vendo. Eu só acreditarei se eu tocar a minha mão no lado onde ele havia sido perfurado e nas suas mãos que foram perfuradas na cruz do Calvário. Aí sim eu acreditarei. E nós vemos então um Tomé totalmente racional. Um Tomé totalmente voltado para a razão muito mais do que a emoção. Você toma como estudo o nosso amigo Judas Iscariotes, um homem totalmente materialista. A Bíblia diz que ele roubava o dinheiro que era ofertado aos discípulos e ao Senhor Jesus. E você vê que Jesus conviveu aproximadamente 3 anos com estes homens com personalidades diferentes. E Jesus suportou as manias, os erros, os pecados daqueles homens. E o conselho para mim e para você na manhã de hoje é que possamos nos suportar uns aos outros, para termos uma vivência com harmonia. Aprenda a suportar a diferença do outro, os defeitos do outro. Não seja radical, não seja crítico. Isso serve para mim e para você. Às vezes nós olhamos os defeitos alheios, mas se pararmos realmente para refletir, para meditar, Deus vai nos mostrar tantos defeitos que nós possuímos. Senhor, nos ajude, Pai. Senhor, nos ajude a conviver com os demais à nossa volta e suportar
as manias, os erros, os pecados e os defeitos, porque detrás de tudo isso existe uma alma que é muito preciosa para o Senhor. Nos ajude nessa manhã, em nome de Jesus.